Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Nós vamos fazer algumas divulgações, alguns pedidos, né? Começando aqui pelo pedidos de cascas de legumes, de frutas que não sejam cítricas, de pó de café, casca de ovo. Isso tudo é para a nossa horta. Nós temos uma horta ali, né, nos fundos da nossa casa espírita e a gente, né, costuma pedir para os visitantes, trabalhadores, né, para poder estar contribuindo aí para a nossa horta ali da nossa casa. Então, quem tiver em casa, né, que a gente sempre acaba no final jogando fora, então pode guardar e trazer aqui para a nossa casa, para estar contribuindo aí para a nossa horta aí da casa. Hoje nós temos aqui na reunião nossa irmã Rosa Silveira falando sobre os mensageiros distraídos. No próximo sábado, dia 18, falando sobre o Pacto Áureo. Marcos Vinícius é um irmão nosso de outra casa espírita, que vai estar aqui conosco no sábado. E na próxima terça-feira, na semana que vem, falando sobre a força da gratidão Aparecida do Céu, que também é uma amiga da nossa casa, que estará aqui conosco, né, trazendo a contribuição da mensagem da noite. Então, nós lembramos também daqui, nós temos a divulgação da Rádio Rio de Janeiro, que eles têm uma campanha, né, de novos colaboradores, e chegando no finalzinho de ano, assim, eles precisam, né, de uma ajuda a mais para poder estar pagando o 13º dos trabalhadores. Então, o que nós pudermos estar colaborando, tá, será muito bem-vindo para eles. Se alguém tiver interesse em estar colaborando, ajudando, né, de alguma forma, a Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita, né, voltada para temas espíritas, com palestras, estudos, músicas, programação espírita. É 1400 AM, é uma rádio assim que a gente tem muito carinho, que realmente ela é muito, muito significativa para todos nós espíritas. Então, quem quiser estar colaborando, é só nos procurar no finalzinho da reunião, tá bom? Então, nós vamos partir aqui para a nossa leitura da página, retirada do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é 89. Em nossa marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos, capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. É natural peçamos o auxílio do Mestre.
Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Graças a Deus. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando, Senhor, a sua presença entre nós. Te pedimos o envolvimento, o seu abraço fraterno nesse instante aqui que nos encontramos, que o Senhor possa trazer-nos as suas vibrações de paz, de amor e de restabelecimento físico e espiritual. Que as suas vibrações de paz cheguem até os lares, Senhor, dos nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa noite. Também daqueles que se encontram adoentados, passando por momentos de aflição. Abençoe todo o nosso planeta, que possamos estar sempre atentos e vigilantes, Senhor, a todos os instantes de nossa vida, em nossos lares, em nosso trabalho, na via pública, aonde quer que estejamos, que possamos estar sempre ligados aos seus ensinamentos. Envolve a nossa irmã Rosa, que estará trazendo o ensinamento da noite de hoje. Que ela possa ser intuída pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores desta casa. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Nós nos convidamos a Rosa. Aqui. É que eu acho que eu falo alto. Boa noite a todos, né? Sejamos bem-vindos à nossa reunião pública de hoje, da noite de hoje. Espera aí, o meu toquezinho, tem que ficar aqui tudo retinho, desculpa. O nosso tema de hoje, né, são os mensageiros distraídos. A gente pode se colocar como mensageiro distraído também, porque durante o estudo a gente foi vendo que realmente, né, qualquer coisinha às vezes nos abala, né, às vezes nos tira o foco, e a nossa conversa, ela na verdade hoje ela vai se basear justamente nisso, né, em manter o foco, né? Se a gente se colocar como mensageiros divinos, toda vez que chegar para a gente uma função, chegar para a gente, né, uma missão, vamos botar assim, né, mínima que seja, né, porque às vezes a gente fala assim missão e a gente divaga pensando assim numa coisa grandiosa. Não, a nossa missão no lar, pequenina que seja, mas que é importante para o nosso engrandecimento, a gente precisa estar atento e prestar atenção.
né, para não ficar distraído, como o nosso assunto aqui que a gente vai ver. Eu peguei, né, para a gente começar, peguei algumas falas de Deolindo Amorim, que também foi um grande divulgador espírita. Aí, antes da gente entrar mesmo na nossa parábola de estudo, eu quis pegar assim, algumas reflexões de Deolindo Amorim para a gente pesar um pouco, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E vamos ver, né, se as ponderações de Deolindo Amorim bate com as ponderações de Jesus, né? Vamos lá. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Se uma casa se divide contra si mesma, tal casa não subsistirá. Isso é Jesus, né? Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 25. Isso nos remete ao feixe de vara, né? Em se tratando, né, da doutrina espírita, em se tratando de algum grupamento social, de alguma coisa útil, proveitosa, né, em benefício do nosso semelhante, mas trazendo o foco para a nossa doutrina espírita, né, a gente pode debater, até porque somos diferentes, né, temos personalidades diferentes, somos individualidades, temos cada um a sua especialidade. Então, dentro daquilo que cada um acabou crescendo, desenvolvendo como trabalho, como profissão, a gente vai se especializando e se moldando dentro daquilo que a gente faz. Né? É um administrador, é um professor, é um terceiro setor, é um jornalista, o que quer que seja. A gente traz para dentro da gente aquele conhecimento e, quando vai tratar de um assunto, a gente vai acabar, né, num debate sadio, trazendo a nossa experiência daquilo. E dentro desse debate, dentro das nossas experiências, a gente se coloca, às vezes, né, é um pouco diferente do pensamento do companheiro, né? Mas isso não pode ser motivo de dissidência, de debandada, de abandono da missão, né? Porque se estamos no movimento espírita, se estamos dentro da casa espírita numa função, a gente precisa estar com um pensamento convergente, embora cada um com a sua individualidade, mas a causa espírita, né, a importância, a premissa maior é a doutrina espírita, é o trabalho em prol do semelhante e em prol de nós mesmos, né, que através do nosso semelhante a gente acaba evoluindo. Então, a gente precisa sempre estar atento e se lembrar disso, que mais importante que a nossa opinião, que a nossa forma de fazer, é a feitura do trabalho em conjunto, em benefício da causa ou do próximo, né, da causa espírita ou do próximo, de quem quer, do nosso semelhante que a gente queira ajudar. Então, por isso que Jesus diz aqui para, né, Marcos escreve lá nas Escrituras as palavras de Jesus, né? A discussão, né, o debate, eu entendi assim, eu interpretei assim, eu acho melhor assim, por esse caminho, por essa via mais prática, a minha experiência nessa situação diz que é assim. Esses debates, essas discussões, elas são úteis, são proveitosas, mas não podemos esquecer a missão, tirar o foco e ficar perdurando, se alongando nisso aí, porque o tempo passa e o trabalho acaba não sendo feito. É isso que ele está falando. Sem contar as dissidências, né, divergências e as irritações que podem causar disso aí. Como ele diz, se uma casa se divide, né, contra si mesma, tal casa não subsistirá. E a gente tem visto isso o tempo todo, né? E aí é Jesus ensinando, né, que é como um feixe de vara. A vara em si mesma, né, ela não pode dar frutos, isso aí é a palavra de Jesus, né, não pode dar frutos se não estiver ligada à videira. Ou seja, nós por nós mesmos, num trabalho que é uma missão nos dada por Jesus ou nos dada pela espiritualidade maior, a gente precisa fazer esse trabalho com Jesus. Tanto que a gente até fala, né, mediunidade com Jesus, né, o auxílio na casa espírita, a caridade, mas com Jesus. Né? Então, assim, se a gente está com Jesus, então nós somos as varinhas, né, os ramos, as ramificações, mas ele é a videira. Então, precisamos estar sempre ligados ao que ele orienta, né, às diretrizes de Jesus, o nosso irmão mais velho. Né? Ele é a videira, nós somos as varas.
E acrescenta, né, o mandamento de Jesus é esse, né, que nós todos nos amemos, nos respeitando, cada um com as nossas peculiaridades, mas nos respeitando, né, e assim como eles nos respeitam o livre-arbítrio e nos ama também, né? Essa é a diretriz, a orientação de Jesus. E Deolindo Amorim, nas palavras dele, né, também vai dizendo que é bem natural, né, que nem sempre a gente se concorde ipsis litteris, né, justamente por conta das nossas experiências e história de vida. Né? Não é sempre que a gente vai estar de acordo igualzinho. Às vezes a pessoa vai dizer assim, olha, mas na prática, se você fizer assim, se a gente fizer assim, vai sair melhor, a gente vai fazer mais rápido, né? É muito mais prático, enquanto o outro, às vezes, escolhe, né, uma forma de trabalhar não muito, como é que se diz? Não muito usual, né? Nem muito funcional, às vezes até mais complicada, vai chegar no mesmo ponto, mas é mais complicado. E realmente, né, a gente, às vezes, que tem um outro método de trabalho, ou uma outra forma de pensar, às vezes pode até ficar assim, nossa, mas era muito mais prático fazer assim, por que fulano não fez assim? Deixa que eu mesma faço. Aí, assim, são pequenas coisas, né, que vão, às vezes, estremecendo o relacionamento do trabalho, né, daquela missão que nos foi dada. É nesse sentido, mas que é muito natural, porque somos pessoas diferentes, né? Somos semelhantes, mas não somos igualzinhos, não pensamos igualzinho, porque cada um tem a sua história particular, né? E tem as suas experiências. E, na verdade, são essas pequenas coisas que nos diferenciam, que engrandecem e enriquecem o trabalho em conjunto. Né? E ele fala, né? Nem sempre estaremos todos de acordo, né, sobre o mesmo denominador comum, porque não se deu dessa forma nem mesmo com os apóstolos de Jesus. Nem na época que Jesus estava, né, no seu apostolado, na sua missão, mesmo os apóstolos que estavam com ele, mesmo as pessoas, né, que estavam mais próximas a ele, também tinham, às vezes, ideia diferente. Às vezes, um dos apóstolos dava uma ideia e o outro falava, não, tem que ser assim. E eles, às vezes, discutiam entre si e Jesus vinha sempre para apaziguar, como no caso que a gente vai ver aqui, né? Aí eu vou passar aqui algumas frases de Deolindo Amorim, que vale a pena a gente dar uma olhada para ver depois também, né, se bate um pouquinho com o que Jesus fala, né? Aí tem aqui, abre aspas, né? Nem sempre divergência significa desunião. Onde há duas pessoas frente a frente, sempre há o que ou em que discordar. Claro, né? Somos pessoas com histórias diferentes, né? E essas frases de Deolindo foram publicadas no jornal Mundo Espírita, em 1984, né, da FEB, não, da Federação Espírita do Paraná, em abril de 1984. Aí também tem uma outra frase aqui sobre divergência, que Deolindo diz assim, né? Discutem, discordam, assumem posições opostas, mas continuam unidos. Né? É até uma dica para a gente, né? Momentaneamente estamos aí estremecidos no mundo, mas em matéria de espiritismo, de vivência, né? Podemos discordar, mas é sempre bom continuarmos unidos, né? Respeitando as ideias diferentes, a forma de trabalhar, né? Diferente do outro, mas lembrando sempre que a causa espírita, né? O objetivo é maior do que nós mesmos, né? Esquecer o personalismo em primeiro lugar. O diálogo é uma necessidade, pois é dialogando que trocamos ideias e permutamos opiniões e experiências. Uma comunidade que não admite o diálogo está condenada por si mesma a ficar parada no tempo. Realmente, isso também é fato, né? A gente pode aqui, durante os estudos, às vezes a gente levanta opinião diferente e tal, mas a gente precisa focar que não é para um, né, tentar sobressair ou convencer o outro, né? Cada um tem lá suas razões, mas a razão da doutrina espírita, ela é acima de tudo, ela é a máxima, porque, né, assim, a gente com a nossa condição, a nossa limitação de entendimento e limitação evolutiva, a gente vê apenas uma parte da verdade. Então, a gente vê a verdade de uma forma relativa.
Mas a verdade mesmo, a revelação absoluta, né, só quando a gente tiver um alcance, uma capacidade de entendimento maior. Então, por isso que cada um vê um lado da verdade, né, e não é que esteja errado, é apenas o momento, né, a limitação, a posição, né, a condição de entendimento que a gente está naquele momento. Mas entendendo sempre que, em se tratando de espiritismo, né, é a doutrina espírita a diretriz a ser seguida. Deixa eu ver. Ah, tá. Para Deolindo Amorim, né, a divergência, ela não é a divergência de pensamento, né, não é o que vai causar o rompimento entre nós, né, falando por nós espíritas, né, que vamos, que assumimos a causa espírita, que fazemos a divulgação ou que estamos dentro de algum trabalho na casa espírita ou dentro de um trabalho em prol, né, da causa espírita, um trabalho de caridade em nome do espiritismo, não é o pensamento divergente ou a forma de trabalhar diferente que vai causar o rompimento ou a desunião, né? É o fato de não nos compreendermos, é a incompreensão, é puxar muito para o personalismo, né? É ser radical demais, é ser egoísta, né? Também, porque é egoísta e orgulhoso, mas aí o orgulho já está dentro do personalismo, né? É achar que a ideia que a pessoa teve às vezes até ela é boa mesmo, né? Mas tem que ser imposta porque ela é a melhor e em detrimento do outro, é saber também, né, se colocar, saber falar, saber chegar no outro. É o diálogo, né? É priorizar o diálogo, como Deolindo Amorim está falando aqui. Aqui eu fiz uma rápida biografia, né, de Deolindo Amorim, que ele era jornalista, né? Mas já falei aqui, ele foi divulgador espírita, né? Foi contemporâneo de Leopoldo Machado, foi o fundador do ICEB, né? O Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E aí também trouxe também uma fala do Espírito da Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 20, no item 5, que fala dessa união, né? Trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a acabada a obra. Esse aqui é frase da parábola da vinha, né? Da vinha que ele chama, né? Os trabalhadores para vir trabalhar na vinha e tal, e pede, né, para que sejam unidos no trabalho para que quando o dono da vinha chegar, a obra esteja acabada. Então, a gente vai para a parábola, que é o nosso estudo de hoje mesmo, que fala justamente disso, né? Dessa união, da importância da união e manter o foco, né? Apesar de poder discordar, debater e tal, mas não levar tanto tempo, não gastar tanto tempo com isso e focar muito mais no que é importante, que é justamente, né, o trabalho. O trabalho, né, cumprir a missão dada pela espiritualidade, né, e cumprir todo aquele acordo que foi feito antes, que a gente não se lembra, mas como é importante isso. Vamos lá, né? Um grande senhor... Não, deixa eu começar aqui do início, que eu botei aqui bem resumido. É que, como no livro Jesus no Lar, né, é Jesus conversando com seus apóstolos na casa de Pedro, ele começa assim, né, que estão lá no culto, né, todo mundo reunido, Jesus também está lá na casa de Pedro, né, e eles estão lá ouvindo o culto da Boa Nova e discorrem, né, sobre as polêmicas que se tratavam incessantemente em torno da fé nos círculos do farisaísmo de várias escolas, né. Aí, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que era, narrou com muita tolerância esse seguinte caso, que aqui estão tratando da fé, né? Mas vamos colocar, né, qualquer situação em geral que a gente acaba debatendo o tema e às vezes se esquece, né, do principal, que é o trabalho. Aí a parábola é assim: um grande senhor recebeu alarmantes notícias de que vasto agrupamento de servos em zona distante da sede de seu governo, que se viam fustigados por febre maligna,
e, desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota dos seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então, está lá, né? Tem lá um rei que tem o seu reinado, né? E os seus súditos, que moram mais de forma mais longínqua, estão passando por necessidade, né? Eles estão passando por vamos pensar aí, né? Uma pandemia, estão com febre, estão necessitando de remédios, de ajuda medicinal. Então, esse rei manda os seus mensageiros, né? Manda os seus mensageiros de confiança, né? Qualquer um, são os mensageiros, né? Que já estão habilitados para aquele trabalho, e manda remédios, né? Manda todos aquele kit de sobrevivência e de tudo que é necessário para poder restabelecer lá aquela aldeia daquele grande reinado, né? Então saem esses mensageiros do palácio, né? Todos devidamente recomendados, né? Com os seus equipamentos, né? A fim de socorrer toda aquela região que está afetada por aquela doença. Mas aí o que acontece? Assim que eles saem do palácio, com vistas, né, a ir fazer esse trabalho e tal, com todas as recomendações, eles começam a divergir e a debater aqueles assuntos, né? Para onde que vai, qual rota que vai tomar, o que vai fazer primeiro. E aí vai lá, né? Os emissários saíram do palácio com grande promessa de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a divergir, a rixa, né? Pela escolha do caminho. Então, formaram-se 3 grupos. Um grupo queria ir para a direita, o outro para a esquerda, o outro adiante, né? E não entravam de jeito nenhum em consonância. Aí uns reclamavam do atalho, né? Outros reclamavam da planície, sem espinheiros, e os outros pediam para que fossem passar através dos montes. Então, cada grupo achava que a sua ideia era a melhor ideia. Não, porque se passar por aqui vai mais rápido, o outro não, mas ali tem essa dificuldade. Não, mas se passar pelo outro, não, mas aí é mais longo. Então, eles não entravam num acordo de jeito nenhum. E ficava nisso, ali ainda, né, nas dependências do palácio, não avançavam de jeito nenhum. E o tempo passando, e a hora passando, e as pessoas lá necessitando, e eles não entravam num acordo de jeito nenhum, qual caminho seguir. Então, perderam longos dias nessa disputa, né, de opinião, até que o grupo se desuniu, formou-se 3 grupos, né? Cada falange, né, cada grupo atendendo aos próprios interesses, cada um falou, não, eu vou por aqui porque eu acho melhor, então eu vou com você, eu sigo você, e cada um, em grupo de 3, né, saiu pelo caminho que achou melhor, atendendo os próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. Então, eles esqueceram o objetivo, que era estar todos juntos para chegarem lá e medicar, né, o pessoal da aldeia. Aí lá vão lá os missionários, né? Aí começam as dificuldades, porque cada grupo entrou por um caminho, né? Vai que acontece alguma coisa, né? Vai que um grupo sobra ou acontece alguma coisa, o outro grupo não está sabendo, ainda vai precisar de socorro e ainda vai dar trabalho, né? Aí vai lá. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados roteiros diferentes, se dilataram os conflitos. Então, além de já terem divergido pela rota, cada um, quando eles decidiram, enfim, cada um seguiu o caminho, ainda seguiram debatendo, discutindo, divergindo ainda em discordância. Reduzidos agora numericamente, né, porque foram 3 grupos, então o que era antes, vamos supor, 15 pessoas, né, saíram dividido aí 5 para cada grupo, né? Reduzido agora numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Então, assim, se dividiram, se enfraqueceram, porque agora antes o grupo era grande, um ajudava o outro, agora o grupo é pequeno e além de necessitarem uns dos outros, ainda continuavam divergindo. Então, assim, aumentou ainda mais a dificuldade. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Então, eles continuavam em atrito entre eles, não se entendiam, e isso aí o tempo ia passando, e isso aí ia dificultando a
o cumprimento do trabalho, que era levar medicamentos lá para aquela aldeia que o pessoal estava doente, necessitado. Aí eu coloquei aqui, né, a importância de manter o foco no serviço. Né? Como Deolindo Amorim falou, a gente pode dialogar, pode divergir, mas não pode perder tempo com isso. Porque se a gente tem uma missão a cumprir, a missão ela tem que estar em primeiro lugar. Né? Pode divergir sim, mas não perder o foco do que tem que fazer. Eles podiam até discutir entre eles, né, qual o caminho a seguir, mas não podia esquecer que existiu uma emergência, eles têm que salvar um grupo de pessoas que vai morrer se eles não chegarem lá a tempo. Né? Então, discute uma forma, né, de fazer uma votação, de vencer a maioria, mas não fica perdendo tempo naquilo. E, muito pelo contrário, foi o que eles fizeram, perderam tempo. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos ou quanto às paisagens em torno. Então, eles realmente eles se distraíam, se permitiam distrair falando sobre a situação, né? Além de ficar comentando, ficavam debatendo sobre a febre isso, febre aquilo, a doença aquilo, e perdendo tempo com isso, ao invés de descansarem, porque, afinal de contas, eles tinham uma missão a cumprir. E até mesmo se distraíam com a paisagem em volta deles mesmos. Né? Então, assim, trazendo para nós, né, como somos fáceis nós somos muito fáceis de perder o foco, né, como é que se diz? De viajar, né, às vezes assim, né, de se perder em pensamentos, em discussões inúteis que não são operosas, não vão acrescentar em nada, e a gente perde tempo com isso, né? A gente não percebe que saiu do foco. Tanto se atrasaram os viajores do atalho quanto da planície, do monte, de vez que se encontraram no Vale da Peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, né? Porquanto, a míngua do prometido recurso, não sobrara nenhum doente vivo na carne. Então, eles tanto perderam tempo, né, com coisas banais, com coisas inúteis, que quando eles, enfim, conseguiram chegar no local combinado, onde estavam necessitando, as pessoas já tinham morrido. Então, assim, perderam tanto tempo que não conseguiram cumprir a missão. Olha que chato, né? Mas aí, numa situação dessa, vai culpar quem? Né? Vai culpar o tempo, o caminho? Porque o caminho foi complicado. Porque isso, porque aquilo. Né? Vai responsabilizar quem? Né? Quem que a gente acha? Porque depois disso tudo, se atrasaram, mesmo que uma vez eles vão chegar lá, vão chegar no objetivo, mas não vai chegar no tempo hábil. Né? Quando chegou lá, já tinha morrido todo mundo. Né? As pessoas necessitadas com doenças não resistiram, é óbvio. Né? O remédio chegou, a solução chegou, mas chegou tarde demais. Eles morreram. Vamos ver, né? Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominante no mundo, esquecem as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos ao propósito do Supremo Senhor, enquanto alimentam, né, o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação, porque eles deram mais valor, né, ao seu personalismo, né, cada um a sua ideia, cada um a sua vontade, ou o seu modo de trabalhar, e esqueceram da missão. Ao invés de colocar, né, em foco, em primeiro lugar, a importância daquilo que vai fazer. Né? Como ele diz, né, a fé... Deixa eu voltar aqui. Não, está no outro. Não. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, apesar de receber, né, todas as condições de trabalho e de recursos do céu, né, do Altíssimo, para aliviar a dor dos que choram, né, os doentes lá com febre, lá daquela aldeia, simboliza, na verdade, né, nós mesmos, em momentos das nossas dificuldades. Né? Então, é isso.
os missionários vão lá, recebem todo o concurso, né, toda a sabedoria, todo o esclarecimento, a doutrina espírita, né, que esclarece, que vem, consola, e aí os missionários, né, nós mesmos espíritas, ao invés de fazermos um bom uso disso, perdemos o tempo, às vezes, com bobagem, né, divergindo, discordando, com dissidência, abandonando a tarefa, né, por personalismo, ou porque não está fazendo do jeito que ele acharia, né, a ideia dele era melhor. E aí, ao invés de consolar e facilitar para o nosso semelhante, não, o benefício se perde, né? Em consequência da ignorância, porque nós nos sentimos fragilizados, porque a gente ainda também, né, ignoramos a aflição do mundo, olhamos as aflições do mundo como algo insolúvel, né, difícil de superar, quando na verdade não é. Mas nem todo mundo sabe disso, né? Nossa fé ainda é vacilante, ainda precisamos que o outro nos injete, né? Injete em nós mesmos palavra de bom ânimo, né? Que venha, que nos acolha, que nos levante, né? Que dê bom ânimo na gente, que venha com uma palavra de consolo. A gente ainda precisa disso. E aí, quem pode fazer, perde tempo com outras coisas, né? Sai do foco, enquanto alimenta, né, distúrbios levianos e se distrai com as bobagens do tempo, né? E aí, ao invés de socorrer, o outro perece, e quem pode, né, quem tem condição, perde o tempo, né, da reencarnação e de trabalho. E aí Jesus termina, né, a parábola, deixa eu voltar para o meu texto aqui da parábola. Deixa eu ver aqui. Isso, né? A morte devorou as pessoas que estavam doentes lá, um a um, enquanto os mensageiros ficavam discutindo e matando o tempo no meio do caminho, através, né, da viagem. Então, o mestre termina a parábola falando para os apóstolos ali na casa de Pedro, né? E diz, né? Nesse símbolo, nós temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença. E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome de Deus, os homens, né, iluminados pela sabedoria da fé. Entretanto, apesar de haverem recebido os valiosos recursos, né, como a gente leu ali, valiosos recursos do céu para os que sofrem, em consequência da ignorância do mundo, esquecem as obrigações que, né, assinalam a vida, né, sobrepondo, né, colocando acima de tudo as suas vontades, os seus caprichos, né, ao invés da vontade de Deus. E aí Jesus vai terminando, né, e dizendo, né, a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer, né? Então, assim, por mais que seja interessante e importante, né, nós olharmos, escutarmos as opiniões alheias e debater, às vezes, né, porque às vezes até fica acalorado o debate, mas jamais perder o foco, né, jamais esquecer que o mais importante é o serviço que Deus nos deu, né? Aí eu volto lá em Deolindo Amorim, que ele não diverge de Jesus, não. Ele fala de uma outra forma. Cadê? Nem sempre a divergência, né, significa desunião. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Podemos divergir? Sim. Podemos ter ideias diferentes? Sim. Mas não podemos nos desunir. Temos sempre que lembrar, né, do feixe de vara, sempre lembrar que a missão de Jesus, né, a missão que Deus nos conferiu, ela é mais importante do que mesmo as nossas personalidades, as nossas ideias, porque é uma coisa já perfeita, feita para dar certo. Nós é que realmente, né, somos a peça problemática, né, da situação, né, a peça que dá problema, a peça que é diferente, a peça que foge, né, da direção. Mas Deolindo Amorim concorda com Jesus, né, e diz, né, que realmente é difícil todo mundo pensar igual, mas a importância, né, é não dar asas para a desunião, né, não dar asas para a distração do meio do caminho, né? Discutir, discordar, tudo bem, mas sempre respeitar uns aos outros, né? E focar na missão do Cristo, né? Porque é isso que é importante. Né? Cadê? Deixa eu voltar lá a frase de Jesus. Que a discussão, por mais proveitosa, ela não pode nos deixar distrair. Até porque é por aí que entram as obsessões também, né?
se estamos fazendo um bom trabalho, né, em nome do Cristo, as obsessões vão entrar por aí, pelas nossas distrações, né? Nos distrair do serviço que o Senhor nos deu, né, nos conferiu, é dar asas a desmanchar esses feixes de varas e facilitar o desserviço, né? E em matéria de espiritismo, isso tem que ser inconcebível. Agradeço a paciência de vocês, né? Desejando uma boa noite, uma boa semana e um bom feriado a todos, né? E muito obrigada. Nós agradecemos, então, a mensagem trazida pela Rosa, foi muito significativa, né? E é muito importante essa questão de você concordar e discordar, porque não é porque você discorda que você é inimigo do outro, que você, né, precisa faltar respeito. Não, eu acho que é uma junção, que às vezes você não está certo em um ponto, mas está no outro, e aí você vai juntando, né, com aquela pessoa, né, e ali vocês chegam a um denominador, né, e lembrando que não é só um que detém a verdade, né? Às vezes eu acho que a verdade está comigo e não está. Então a gente tem que essa lição fala muito bem, é do respeito que a gente tem que ter, né? E evitar discórdia de qualquer tipo, né? A gente tem a nossa opinião, mas quando a gente respeita a opinião também do outro, eu acho que é muito gratificante também, né? Acho que foi muito propícia o tema da noite de hoje, trazida pela Rosa. Que a gente possa prestar atenção, que a gente não detém a verdade, a gente não é o dono da verdade. E quando a gente também fala assim, não, me desculpa, você estava certo, é até uma questão de humildade, né? Então, que a gente possa estar mais atento nesse sentido. Então, nós estamos finalizando o primeiro momento da reunião, vamos iniciar o passe. Quem desejar, quem sentir necessidade, que possa permanecer no nosso salão, que a gente possa estar refletindo sobre o que a Rosa trouxe, né? Temos também a nossa canção, que a gente possa estar com pensamento, possamos continuar com o pensamento elevado. Então, vamos finalizar esses momentos com gratidão em nossos corações, em nossos pensamentos. Obrigada, Senhor, pela mensagem da noite. Que possamos estar sempre vigilantes a tudo que estiver ao nosso redor. Que possamos voltar para os nossos lares em paz, em segurança. Que possamos chegar melhores aos nossos destinos, levando essa vibração que nesse instante nos envolve. E que nossos irmãos que estão acompanhando a reunião em seus lares também possam estar recebendo, Senhor, o seu abraço fraterno e carinhoso. Te pedimos pelos nossos governantes, te pedimos por todos, Senhor, que estão responsáveis de alguma forma pelos nossos irmãos menos agraciados, os nossos irmãos que dependem, Senhor, do outro, do próximo, de qualquer forma. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus.